Dia. A minha pergunta para esse dia é: você sabe o que quer dizer democracia? E qual a diferença de democracia para se pois o Filho te libertar verdadeiramente sereis livre? A diferença, queridos, está em que democracia quer dizer uma fita que pode dar certo ou não. Democracia quer dizer ensaio de liberdade. Não é liberdade de verdade, é um ensaio. Agora, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre, é uma verdade absoluta. E nós cristãos precisamos despertar para isto. Que um dia decidimos esquecer o sacrifício de Cristo. Que se nós o aceitarmos esse sacrifício, esse Salvador, verdadeiramente Ele nos liberta, e decidimos ficar embaixo do peso de um ensaio de liberdade. Ensaio de liberdade não é liberdade. Ensaio de liberdade pode dar certo, como pode fracassar. Agora, a liberdade que o Senhor nos oferece hoje, ela não vai fracassar nunca mais. Porque tudo que era preciso ser feito para que desse certo já foi. Jesus já foi naquela cruz, derramou o sangue dele por nós, cravou no madeiro todos os nossos pecados e tudo que nos condenava, que nos impedia de chegarmos diante do Pai e pedir qualquer coisa em nome desse Salvador. E Ele faria. Quando foi que nós nos esquecemos? Dia. A minha pergunta para esse dia é: você sabe
o que quer dizer democracia? E qual a diferença de democracia para se pois o Filho te libertar verdadeiramente sereis livre? A diferença, queridos, está em que democracia quer dizer uma fita que pode dar certo ou não. Democracia quer dizer ensaio de liberdade. Não é liberdade de verdade, é um ensaio. Agora, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre, é uma verdade absoluta. E nós cristãos precisamos despertar para isto. Que um dia decidimos esquecer o sacrifício de Cristo. Que se nós o aceitarmos esse sacrifício, esse Salvador, verdadeiramente Ele nos liberta, e decidimos ficar embaixo do peso de um ensaio de liberdade. Ensaio de liberdade não é liberdade. Ensaio de liberdade pode dar certo, como pode fracassar. Agora, a liberdade que o Senhor nos oferece hoje, ela não vai fracassar nunca mais. Porque tudo que era preciso ser feito para que desse certo já foi. Jesus já foi naquela cruz, derramou o sangue dele por nós, cravou no madeiro todos os nossos pecados e tudo que nos condenava, que nos impedia de chegarmos diante do Pai e pedir qualquer coisa em nome desse Salvador. E Ele faria. Quando foi que nós nos esquecemos? A minha pergunta para esse dia é: você sabe o que quer dizer democracia? E qual a diferença de democracia
para, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre? A diferença, queridos, está em que democracia quer dizer uma fita que pode dar certo ou não. Democracia quer dizer ensaio de liberdade. Não é liberdade de verdade, é um ensaio. Agora, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre, é uma verdade absoluta. E nós cristãos precisamos despertar para isto. Que um dia decidimos esquecer o sacrifício de Cristo. Que se nós o aceitarmos esse sacrifício, esse Salvador, verdadeiramente Ele nos liberta, e decidimos ficar embaixo do peso de um ensaio de liberdade. Ensaio de liberdade não é liberdade. Ensaio de liberdade pode dar certo, como pode fracassar. Agora, a liberdade que o Senhor nos oferece hoje, ela não vai fracassar nunca mais. Porque tudo que era preciso ser feito para que desse certo já foi. Jesus já foi naquela cruz, derramou o sangue dele por nós, cravou no madeiro todos os nossos pecados e tudo que nos condenava, que nos impedia de chegarmos diante do Pai e pedir qualquer coisa em nome desse Salvador. E Ele faria. Quando foi que nós nos esquecemos dia. A minha pergunta para esse dia é: você sabe o que quer dizer democracia? E qual a diferença de democracia para, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre?
A diferença, queridos, está em que democracia quer dizer uma fita que pode dar certo ou não. Democracia quer dizer ensaio de liberdade. Não é liberdade de verdade, é um ensaio. Agora, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre, é uma verdade absoluta. E nós cristãos precisamos despertar para isto.